convidá-los a abrir as suas Bíblias em Isaías, o capítulo 6, o 6º capítulo de Isaías. Nós leremos o capítulo todo, de 1 a 13. Isaías, o 6º capítulo, do primeiro versículo até o versículo 13. Peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. O texto diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converterem e sejam curados. Então perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim será a santa semente, o seu toco. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra lida. Te pedimos que o Senhor fale agora aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida para que eu possa transmitir a tua palavra com clareza, e que chegue aos ouvidos de cada um com clareza, mas que o teu Santo Espírito conduza essas palavras aos corações e transforme cada coração de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, possivelmente vocês já devem ter ouvido alguém falando, ou até mesmo vocês devem ter falado em algum momento: eu sou movido a desafios. Uma entrevista de emprego em que tem muitas pessoas lá para serem entrevistadas, e alguém pergunta: qual a sua qualidade? Eu sou movido a desafios. Podem me desafiar que eu vou e eu faço. Muitas pessoas gostam de falar isso. E o que é um desafio? É instigar alguém a fazer algo que ultrapasse suas habilidades ou mesmo suas competências. E é superar um obstáculo grande que está à sua frente. Normalmente, em nossas empresas, onde nós trabalhamos, as metas que nós temos são os nossos desafios. Estabelece uma meta ali, pega uma média de porcentagem de resultados que o pessoal tem, então joga um pouquinho a mais lá, se é 80, joga 85, para que as pessoas possam buscar
superar os seus limites e atingir novas metas. As Olimpíadas que nós tivemos agora são um exemplo claro disso, né? De pessoas que buscam superar os desafios impostos a elas para conquistar uma medalha e ganhar lá notoriedade durante aquele tempo. E eu quero destacar 2 casos que aconteceram nas Olimpíadas, de desafios que foram colocados, um frustrado e o outro conquistado. O primeiro caso é de um nadador ucraniano chamado Krzysztof Milak. Ele foi medalha de ouro nos 200 metros borboleta. Ele teve o recorde olímpico, ganhando inclusive dos recordes do multimedalhista Michael Phelps, né? Mas quando ele ganhou, ele não comemorou. Ele olhou com uma cara de decepção, chegou em primeiro lugar, bateu o recorde olímpico, recorde, né? Que é recorde, a palavra certa, olímpico, e se entristeceu. Isso porque há 10 minutos antes de iniciar a prova, sua roupa tinha se rasgado, e isso atrapalhou a sua concentração. E por conta disso, ele não bateu o recorde mundial, só bateu o recorde olímpico. E o recorde mundial era dele mesmo, né? Mas ele ficou insatisfeito, porque o desafio dele não era somente vencer, mas fazer história, bater o recorde mundial. O segundo exemplo é um nome bem criativo, Paulo de Paula. Um brasileiro que disputou a maratona de Tóquio, né? Uma das últimas provas que se tem, 42,195 quilômetros, 42 quilômetros, 195 metros. Pouco tempo antes, 2 meses antes, ele sabia já que não conseguiria disputar com os melhores do mundo pela medalha. Mas o seu desafio era completar a prova. Por isso ele manteve um ritmo mais lento, chegou em 69º lugar, né? 69, acho que é isso, né? Os Enem, Júlia, você tem que saber, hein? 69º lugar, ele chegou, e ele com 42 anos, foi o único brasileiro a completar a prova da maratona. No fim, ele deu uma entrevista e falou: olha, eu lutei para estar aqui, mas daqui 3 anos, com 45, eu quero disputar a maratona nas Olimpíadas de Paris. Esse é o novo desafio dele. São desafios que exigem o máximo da capacidade de cada um, que têm obstáculos a serem superados. E esse texto, ele fala sobre um desafio que é lançado a Isaías, que provavelmente foi o maior desafio de toda a sua vida. O desafio de levar a mensagem do Senhor, de ser o porta-voz de Deus. Mas para que a gente entenda o tamanho desse desafio, a complexidade de tudo que ele iria enfrentar, a gente precisa entender tudo que está se passando naquele contexto, naquele ano que ele estava vivendo. O desafio se deu no ano da morte do rei Uzias, né? O primeiro versículo fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem foi o rei Uzias? Ele foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, né? Se nós nos lembrarmos e olharmos lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, nós constantemente vemos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas esse foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, pelo menos a maior parte da sua vida e do seu reinado. Ele reinou durante 52 anos, um dos reinados mais longos que Judá já teve. Ele foi rei de um outro rei que também tinha feito o que era bom perante o Senhor, que era o rei Amazias, mas ele deixou o Judá vulnerável aos seus inimigos, o rei Amazias. Então Uzias pegou o trono e ele começou a fortalecer o seu exército. Ele expandiu os territórios, derrotou reinos como dos filisteus, árabes, meunitas. Ele recebia tributos de amonitas, porque eles preferiram ser servos a serem derrotados. Ele fortificou as defesas de Jerusalém, né, criou torres, né, treinou exércitos, um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Um povo pequeno que tinha um exército de 307 mil homens.
armou todos do exército. Ele tinha tecnologia de ponta, ele contratou engenheiros para projetarem máquinas que atiravam flechas e pedras naquela época, bem antes de Cristo. Ele tinha muitos atributos bons, né? Mas há outras coisas que ele fez além de guerra, né? Ele investiu na agricultura, né? Cavou cisternas, construiu torres nos desertos, investiu em toda a agricultura, gerou emprego, água para o povo. E o texto fala em 2 Crônicas 26 que ele foi ajudado pelo Senhor e a sua fama se espalhou até longe, até o Egito, uma distância muito longe. Todos conheciam, mesmo fora de Judá, conheciam o rei Uzias. Até que um dia ele ficou orgulhoso, né? E lá em 2 Crônicas fala que o orgulho se tornou a sua queda. Ele entrou no templo para oferecer incenso. Se os irmãos se lembram, na semana passada, eu falei que Zacarias foi oferecer incenso, que essa era uma tarefa somente destinada ao sacerdote. Mas Uzias quis oferecer incenso. E então Azarias e 80 outros sacerdotes corajosos, né? O texto faz questão de destacar que eram corajosos, foram lá falar com o rei Uzias. Você sabe que isso não é para você fazer, rei Uzias. E o rei se indignou contra eles. E na mesma hora que o rei se indignou, o que aconteceu foi que ele foi acometido de lepra. Hoje na IBAC nós falamos sobre, o professor Paulo Castro falou sobre os 10 leprosos que foram curados, e nós destacamos uma das coisas, alguém comentou, que a lepra não escolhe, né, é uma classe social. Está aí, os pobres tinham lepra, sim, mas o rei Uzias também foi acometido de lepra. E o que tinha que acontecer pela nossa aula de hoje? Ele tinha que ficar longe de todas as outras pessoas. Portanto, ele foi tirado do palácio e foi levado para uma casa, onde ele ficou o resto do seu reinado. E, nesse tempo, Jotão, seu filho, reinou em conjunto. Então houve uma corregência ali entre Jotão e Uzias. Jotão obedecendo às ordens do seu pai, mas também reinando sobre Israel. Então, no ano da morte deste rei poderoso, mas que terminou sua vida com uma morte triste e trágica, Isaías vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E qual era a situação de Israel agora? Um dos mais longos e mais prósperos reinados se findava. O que esperar, né, do novo rei de Judá? O que se esperar de Jotão? Para dizer bem a verdade, eles estavam sem rei, não sabiam o que Jotão faria. Jotão foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, mas em 2 Reis 15, versículo 4, fala que ele, assim como seu pai Uzias, não derrubou os altares idólatras. E se a gente for vendo, isso é uma sequência de reis que passam. Vem um rei, não derruba os altares idólatras, vem outro, faz o que é reto perante o Senhor, mas não derruba os altares idólatras. E teve uma sequência de reis que fizeram isso, e Jotão foi um deles. Por séculos, o povo de Israel foi um povo idólatra. 2 Crônicas 27, 2, fala que o povo seguia em suas práticas corruptas. O povo fazia o que era mal perante o Senhor. Olha com quem que Isaías ia falar. Um povo idólatra, um povo corrupto, um povo que fazia mal, que era mal perante o Senhor. Possivelmente, pelo que nós lemos na história paralela à Bíblia, eles já pagavam tributos aos assírios. Isso começou ainda no final do reinado do rei Uzias. E eles estavam sendo ameaçados por outros reinos, né? Israel e Edom. Se nós nos lembrarmos, depois da morte do rei Salomão, o reinado se dividiu em dois. Israel se dividiu para o reino do norte e Judá se tornou o reino do sul. E Judá estava sendo ameaçado pelo reino irmão de Israel e também pelos edomitas. Nessa situação de crise política interna, de crises de poder ser atacado por outras nações, de problemas financeiros, de um povo corrupto, um povo idólatra, nessa situação,
que Isaías é chamado por Deus. Nessa Isaías que ele tem uma visão. E nessa situação que ele é desafiado por Deus à missão. Por isso o tema dessa noite é desafiados à missão. O Senhor iria desafiar Isaías à maior missão de sua vida. Mas antes o Senhor fala, olha, antes eu preciso mostrar para você, Isaías, quem está te chamando, quem está te desafiando para essa missão. E como ele faz isso? Através da visão. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías vê o Senhor. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, esse primeiro Senhor aparece com a primeira letra maiúscula e todas as outras minúsculas. Quando a Bíblia escreve assim, significa Adonai, o Senhor Adonai. O que significa Senhor Adonai? O que significa essa palavra? Senhor dos senhores, Rei dos reis, um rei que é soberano sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos, há um rei que reina. E o texto fala que a glória do Senhor enche toda a terra, de forma que ele reina sobre todos os povos. E ele estava sentado em um alto e sublime trono. Essa visão tem significados maravilhosos. A primeira coisa é que Deus estava mostrando para Isaías que Uzias, sim, foi um excelente rei, até que se engrandeceu, até que ficou forte. Então ele achou que poderia fazer o que queria, ele achou que o trono era dele. E Deus o abençoou até aquele momento em que foi fiel ao Senhor, até aquele momento em que buscou ao Senhor. Mas no momento em que ele quis se vangloriar, o Senhor derramou a lepra sobre ele. Ele achou que a sua capacidade e a sua força tinha conquistado todos aqueles reinos, tinham conquistado toda aquela prosperidade. O que Uzias estava querendo fazer agora era usurpar, roubar o trono do Senhor Adonai. E Deus falou, não, aqui não. Esse trono é meu. Quem está sobre ele sou eu. Se nós nos lembrarmos, quando o povo pediu um rei a Samuel, o Senhor falou, Samuel, não é contra você que eles estão indignados. Eles se voltaram contra mim, porque eu reino sobre Israel. Mas tudo bem, deixe. Eles vão sofrer na mão desses reis. Deus está reinando, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e não há quem possa roubar o trono deste rei, que é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o maior declínio que pode haver na nossa vida é quando nós queremos tomar o governo da nossa vida. Quando eu coloco o Senhor de lado e falo, aqui mando eu. Essa é minha vida, e eu guio a minha vida como eu quiser. Se eu estou prosperando é por causa da minha força, o Senhor não tem nada a ver com isso, Deus. Se eu estou crescendo é porque eu sou bom. Quando nós fazemos isso, Deus não tem dificuldade nenhuma em nos derrubar do nosso pedestal, irmãos. E quando Ele nos derruba do nosso pedestal, de que nós estamos lá em cima, nos achando, e Ele nos derruba de lá, é graça de Deus. Melhor cair do pedestal e ser restaurado por Deus do que ser condenado ao inferno. Mas pior do que nos derrubar do pedestal é permitir que sigamos os nossos caminhos. Porque o nosso coração é enganoso, nós buscamos coisas vazias, nós buscamos coisas vãs. Romanos 1,18 fala que a ira de Deus se manifestou contra a impiedade dos seres humanos. E como ele fala que essa ira se manifestou? Versículo 24 do capítulo 1 de Romanos, Deus os entregou aos seus próprios desejos. Deus falou, viva como você quer. É isso? É isso que você quer? Tudo bem.
assim Deus derrama a sua ira sobre as pessoas, deixando viver como querem, entregando-os aos seus desejos, suas paixões, seus pensamentos reprováveis. Irmãos, quando nós queremos tomar o trono de Deus na nossa vida, é melhor que Ele nos derrube do nosso pedestal, porque assim Ele pode nos restaurar. Mas essa visão ainda, ele mostra outra coisa para Isaías. Ele fala: Isaías, vocês acham que a nação está sem rei, mas não há motivo para desespero, porque não era Uzias que reinava, eu que reinava. E agora que parece que está sem rei, eu continuo reinando. Eu estou reinando sobre um alto e sublime trono. O trono de Judá não está desocupado. O trono do universo não está desocupado. Deus não deu a corda no mundo e deixou girando, e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Opa, pandemia, nossa, olha, eu não estava esperando isso. Não, Deus sabia de tudo isso, e Ele permite que aconteça por causa da nossa corrupção, por causa do nosso pecado, do pecado que afetou toda a humanidade. Mas o Senhor continua governando a história, não há nada que fuja do controle de suas mãos. Eu gosto muito de Isaías, porque ele faz alguns contrastes entre quem Deus é e quem nós somos. Então, ao mesmo tempo que ele fala da grandeza, lá em Isaías 40, que ele jogou as águas do mar com a concha de suas mãos, que ele mediu o céu a palmos, ao mesmo tempo, Ele está preocupado com a singularidade de cada um de nós. Então, ao mesmo tempo que Ele tem o controle de toda a humanidade, da pandemia, ao mesmo tempo que Ele tem controle do que se passa na nossa nação, toda essa guerra, instabilidade política, ao mesmo tempo Ele também tem o controle do que se passa em cada uma de nossas vidas. Ele não se esqueceu de nós. Ele não está tão ocupado com o universo a ponto de falar: olha, eu não tenho tempo para você. Não. Ele se preocupa com o universo, mas Ele se preocupa com cada um de nós, e Ele está governando, continua governando sobre as nossas vidas. Ele é Adonai, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E a visão continua, e os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as 2 outras asas voava. Enquanto eles adoravam ao Senhor, eles tapavam seus rostos, tapavam seus pés. Enquanto eles adoravam ao Senhor, com 2 asas, eles também o serviam, se dispondo para fazer aquilo que o Senhor mandasse. Então eles cantam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, se vocês olharem agora no versículo 3, o Senhor está com a primeira letra maiúscula e todas as outras também, né? Um pouquinho menor, mas está escrito todas com maiúsculo, que significa Iavé, o grande eu sou. O nome ao qual ninguém é capaz de pronunciar, um judeu sequer pode pronunciar o nome Iavé. Eu aprendi uns 2 anos atrás com o presbítero Medeiros, que eles sequer pronunciam o verbo ser, porque o Senhor se apresenta a Moisés como eu sou. E este Iavé, o Senhor, Ele é denominado como Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor sobre todos os exércitos da terra, mas Ele também é Senhor sobre os exércitos celestiais. Sabe o que serafins significa? Consumir com fogo. O Senhor tinha todos os exércitos da terra em suas mãos, mas Ele também tinha aqueles que poderiam consumir o mundo com fogo. Os serafins estavam à sua disposição, voando de um lado para o outro. O povo poderia confiar única e exclusivamente em Deus, porque Ele era o protetor, Ele era o guardião do seu povo.
O rei Uzias foi sucedido por Jotão, e Jotão foi sucedido pelo rei Acaz. E rei Acaz fez o que era mal perante o Senhor. Por isso ele foi derrotado pelo seu reino irmão, o reino de Israel. Lembra que eu falei que Israel estava para atacar o povo? Depois foi atacado por Edom, e com medo, o que ele fez? Pediu socorro aos assírios. Porque era um exército mais forte do que o dele. O resultado é que ele ficou pior do que antes, porque ele teve que começar a pagar tributos aos assírios, ficou como servo deles, teve que dar os utensílios do templo, porque provavelmente já não tinha mais dinheiro. Teve que dar os utensílios do templo ao rei da Assíria. Meus irmãos, tendo o Senhor dos exércitos à sua disposição, ele foi buscar aliados com o rei da Assíria. Nós conhecemos o poder que Deus tem. Nós provamos de muitos milagres nesse tempo em que nós oramos ao Senhor, vimos pessoas sendo curadas miraculosamente. Mas parece que a gente espera o ponto final para pedir socorro a Deus. Parece que antes a gente busca todos os aliados das nossas vidas, né? E a gente vai falar com um e tenta resolver, tenta dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, porque nós nos esquecemos que nós temos o Senhor dos exércitos à nossa disposição para nos atender, para lutar por cada um de nós. Que bom que pelo menos lembramos. Mas irmãos, como é triste a gente ver momentos de oração em que nós estamos em poucas pessoas, mas de repente dá um aperto aqui, a gente vê que uma pessoa entra lá, passou o aperto, a pessoa não aparece mais. Parece que nós só temos que pedir socorro ao Rei dos Exércitos, ao Senhor dos Exércitos, quando aperta a situação. Só aí que nós nos lembramos dele, mas antes nós vamos tentando resolver tudo da minha maneira, né? Parece aquele rapaz que foi buscar, estava no shopping, né, andando, e o shopping lotado, antes da pandemia, né? O shopping lotado, né, e procurando uma vaga ali para parar. E ele já andando há tempos, ele fala: Senhor, me ajuda para que apareça uma vaga. Então ele vê lá na frente saindo um rapaz. Daí ele fala: não, Senhor, pode deixar que eu já consegui. Né? Parece que às vezes nós somos assim, deixamos para a última hora e de repente a gente fala: não, Senhor, pode deixar que já dei o meu jeito. Nós temos o Senhor dos Exércitos que luta por cada um de nós, e a nossa confiança deve estar depositada nele. Mas os serafins também revelam outra coisa, já não tão boa, né? Uma coisa boa que nós podemos confiar que ele luta por nós. Mas uma coisa não tão boa, que ele revela que haverá juízo sobre o povo. Um povo corrupto, que continuava fazendo o que era mal perante o Senhor. Vinha fazendo já há anos, há décadas, há séculos. Um povo idólatra, rei após rei, não tirava os altares a ídolos. Mas eles veem um reinado ali prosperando, o povo prosperando com o rei Uzias, e o que eles entendem é que eles tinham prosperidade. Isso era sinal, parecia para eles, de aprovação do Senhor. O Senhor estava dando prosperidade porque Ele está de acordo com o que nós estamos fazendo. Mas o Senhor os alertou, mandou que se convertessem, e o povo não ouvia. O resultado foi o quê? Juízo sobre o povo de Deus. Deus disciplinou o povo para restaurar o povo. Se nós nos lembrarmos de Jeremias 29:14, se não me engano, fala: eu, Senhor, sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E os pensamentos de paz e não de mal era o quê? Ficar 70 anos de cativeiro.
O Senhor muitas vezes Ele nos disciplina, Ele nos chama e Ele nos dá uma bronca, Ele nos corrige, Ele faz com que nós passemos por dificuldades, porque Ele quer nos restaurar, Ele quer nos trazer de volta para si. O Senhor nos disciplina, disciplina dói, né? Tivemos a aula ontem sobre disciplina, uma das aulas para novos membros. Coitados, já entraram ouvindo sobre disciplina, né? Mas disciplina é uma coisa que dói, mas demonstra o amor de Deus sobre o seu povo, porque é para restaurar, nunca para punir, nunca para expulsar, sempre para trazer para a restauração. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades e que o Senhor nos pune, sim, nem sempre as dificuldades são punição, às vezes são para que possamos crescer. Mas quando o Senhor muitas vezes permite que nós passemos por dificuldades por conta das nossas atitudes, é para restaurar, é para trazer de volta. E esses anjos cantavam, Santo, Santo, Santo. Eles cantavam uns para os outros, é o Senhor dos exércitos. Eles cobriam o rosto em adoração, em reverência. Uma fumaça enche o templo para que Isaías também não veja puramente ao Senhor, porque se ele visse, ele morria, caía morto ali. E no hebraico não há hiperlativo, né? Não tem a palavra santíssimo no hebraico. Como eles falam? Eles usam uma palavra repetida. Então, quando eles falam, por exemplo, santo, santo, eles estão falando de alguém santíssimo. Mas o Senhor não é tratado por Isaías aqui como santo. Não é chamado por Isaías de santo, santo. Mas ele é santo, 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 3 vezes santo, perfeitamente santo. Não há qualquer contaminação com o pecado, totalmente separado do pecado. O nosso Deus é santo, santo, santo. Irmãos, quando nós temos noção da santidade de Deus, que Ele é santo, 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 a nossa adoração muda. Nós percebemos que estamos adorando ao Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem sequer qualquer contaminação com o pecado. Isaías faz novamente aquele contraste entre aquele que é santo, 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 e aquele que é impuro. Isaías reconhece a sua impureza, reconhece o pecado do povo, ele fala, ai de mim que sou pecador, e vi o Senhor, ai de mim que tenho os lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e vi o Senhor dos exércitos. A palavra ai de mim ali, esse termo usado, representa o temor, o medo, o pavor, de um impuro estar diante daquele que é totalmente, perfeitamente santo. Mas o ai de mim também é usado para quando se perde um único filho de uma família. É um lamento, um choro, uma tristeza por causa do pecado que havia em Isaías. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus e quanto mais próximos deles estamos, mais nós reconhecemos o nosso pecado e isso nos entristece, nos faz chorar. A palavra de Deus nas bem-aventuranças fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O pecado deve nos entristecer, e diante da perfeita santidade do nosso Deus, o pecado salta aos nossos próprios olhos. O que faz reconhecer que nós somos pecadores não é o tanto que nós temos de pecado, mas o quão próximo nós estamos daquele que é santo, santo, santo. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais nós reconhecemos a sua santidade, e mais em contraste nós percebemos o quão pecadores nós somos. Diante da santidade de Deus, o nosso pecado é escancarado. O problema é que quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais indiferentes ao nosso pecado nós ficamos. Mais indiferentes à santidade de Deus. Quanto mais nós nos afastamos, as coisas vão se tornando, não, isso não tem tanto problema assim. O pecado vai se tornando natural na nossa vida, vai arraigando,
Faz fazer parte da nossa vida. E é interessante que quanto mais nós pecamos, mais o pecado nos afasta de Deus. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós somos insensíveis ao pecado. E mais nós pecamos e mais nos afastamos de Deus, até o momento em que não há mais qualquer problema com o pecado. Precisamos de um chacoalhão de Deus. Fala, olha, volta para os meus caminhos. Você precisa de transformação. Isso que foi feito com Israel. Volta, vocês são um povo corrupto, idólatra, volta para mim. Mas o povo não ouviu. Mas irmãos, diante disso, Isaías era para ter sido consumido por Deus. E esse mesmo Deus que é Adonai, que governa sobre tudo e sobre todos, este mesmo Deus que é o Senhor dos exércitos, esse mesmo Deus que é santo, 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 é um Deus misericordioso. Depois que ele ouve, ai de mim, porque eu sou pecador, um dos serafins pega uma brasa que estava no altar, toca a sua boca e fala, o seu pecado foi perdoado. Isaías conseguia reconhecer que ele era pecador, mas ele não conseguia ter perdão dos pecados, se não partisse de Deus. E Deus, sendo misericordioso, sendo rico em misericórdia, perdoa o seu pecado. E quando essa brasa toca nos lábios, o anjo fala, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. O nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que é sim aquele que é o rei do universo, que controla toda a história, aquele que controla todos os exércitos, aquele que é fogo consumidor. Ele é sim, ele é santo, 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 mas ele também é misericordioso. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, ele está pronto a perdoar. Que a palavra de Deus fala em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Por isso nós temos um momento de contrição no início. Nós estamos nos apresentando ao Deus Santo, Santo, Santo. Nós precisamos nos debruçar diante dele, nos humilhar e falar, Senhor, eis-me aqui, sou pecador, mas o Senhor é o meu Deus. E diante de Ti eu me coloco. Me perdoe, transforme a minha vida. Mas nós fazemos isso conscientes de que nosso Deus é misericordioso e Ele nos dá o perdão. Os serafins tocam ali com a brasa viva, retirada do altar, a boca de Isaías e falam, seus pecados estão perdoados, a sua iniquidade foi retirada. Aquele Deus que poderia consumir com Isaías, vem com a sua misericórdia. Ele nos alcança com a sua misericórdia. Graças a Deus, glória a Deus, porque Ele nos perdoa. Agora Isaías já conheceu, já tem ideia quem está o desafiando. Ele já sabe com quem ele está falando, já tem dimensão do poder, do amor de Deus por ele. E então, ele está pronto agora para receber o desafio. E o Senhor fala, no versículo 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu penso que Isaías interrompeu Deus nesse tempo, nesse momento. Sabe aquele menino que senta na primeira fileira e que a professora faz uma pergunta, ele está, eu quero responder, né? Eu acho que Isaías fez exatamente isso. Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, peraí, você não esperou eu terminar de falar, Isaías. Tem outras coisas que eu quero te falar. Não, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Pode me enviar.
E o desafio que é lançado para Isaías, diferentemente daqueles desafios que foram lançados para os competidores olímpicos, não era para que Isaías superasse as suas capacidades, mas o desafio é que ele fosse com aquele que tem toda a capacidade, todo o poder. O Senhor dos Exércitos, aquele que controla todas as coisas, estaria com Isaías em todos os momentos. Não haveria o que temer. Por isso Isaías nem espera Deus terminar e continuar as suas palavras. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías queria compartilhar o que o Senhor tinha feito com ele, o perdão dos pecados, a misericórdia. Ele estava pronto para ir e anunciar e ser o porta-voz de Deus. E aí o Senhor fala: tudo bem, você aceitou, agora não pode voltar atrás, hein? Então deixa eu falar. Isaías, você vai lá falar com esse povo. Você vai falar o seguinte: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos dele, para que não venham com os olhos a ver, com os ouvidos ouvir, e entender com o seu coração, e se converter e ser curados. Que ministério complicado de Isaías. Aos olhos humanos seria o ministério mais fracassado de toda a história. Porque ele iria chegar ali na igreja e ia falar: ó, irmãos, ouçam. Todo mundo ia sair. Todos iriam deixá-lo. Ele falaria, ninguém ouviria. Ele mostraria, ninguém veria. Ninguém entenderia com seu coração, ninguém se converteria. Esse é o desafio lançado sobre Isaías. Vá. Isaías não recuou, ele não mudou de ideia, falou: não, Senhor, é pesado demais, eu tinha entendido errado. Não. Mas ele pelo menos pergunta para o Senhor: mas até quando isso vai acontecer? E a resposta não é nada animadora. O Senhor fala: até que as cidades estejam em ruínas, até que fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas, toda devastada, até que o Senhor afaste dela todo o povo, e no meio da terra muitos sejam os lugares abandonados. Mas se ainda restar a 10ª parte, vai ser destruída. Até quando Isaías ia proclamar sem ninguém ouvir? Até tudo ser destruído, até tudo ser devastado, até tudo acabar. Até este momento. Mas, que bom que tem o versículo 13b. Como o terebinto e o como carvalho, os quais depois de derrubados, ainda fica o toco, assim será a santa semente, o seu toco. Assim a santa semente será o seu toco. E quem é esta santa semente? É Jesus. Tudo seria devastado até que Jesus viesse. Tudo seria destruído até que Jesus viesse em terra. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Adonai, Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que é santo, 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 o Deus misericordioso, viria e se encarnaria e tomaria a forma de homem. Ele veio, se entregou por nós e ressuscitou, e Ele é a brasa viva que é colocada em nossos lábios para nos purificar, para nos perdoar o pecado. E Cristo hoje lança o mesmo desafio a nós. Vão! Proclamem a palavra de Deus, levem o Evangelho, Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
O desafio não se baseia em nossa capacidade, mas naquele que está conosco até o fim dos séculos. O Rei dos Reis, o Senhor Adonai, que governa tudo. O Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos, que tem o controle de todos os exércitos. Aquele que é santo, santo, santo. O Deus misericordioso, Ele está conosco em todos os momentos, em todos os dias, até o final da nossa vida, para que nós proclamemos o Evangelho, para que nós levemos o Evangelho a todas as outras pessoas. Irmão, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo de proclamar, nós não precisamos ter medo de falar o Evangelho, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos está conosco em todos os momentos. Não precisamos ter vergonha, porque Ele está conosco. E o nosso chamado é muito diferente do de Isaías, porque ele fala, olha, vocês vão fazer discípulos. Isaías não ia ter resposta nenhuma. Vocês vão batizar, vocês vão proclamar e as pessoas vão ouvir, vocês vão ensinar. A promessa para nós é que pessoas vão nos ouvir, diferentemente de Isaías. Nós não somos chamados para proclamar e as pessoas virarem as costas para nós. Somos chamados para proclamar o Evangelho, deixar que o Espírito Santo faça o resto. Mas nós teremos retorno, porque o Senhor prometeu que teríamos discípulos de todas as nações. Irmãos, nós somos desafiados a proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a falar o que o Senhor tem para o povo, anunciar às nações, mas confiando e sabendo e tendo ciência de quem está conosco. Rei dos Reis, Senhor Adonai, Senhor que tem um nome impronunciável. Nós falamos Yahvé, mas não sabemos como se pronuncia. O Senhor dos exércitos, o Santo, 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 a quem nós devemos toda a nossa reverência, a quem nós devemos nos curvar e nos prostrar. Mas também o Senhor misericordioso, aquele que transformou a minha vida, aquele que transformou a sua vida, mas aquele que quer transformar tantas outras vidas através do nosso testemunho, através da proclamação do Evangelho. Toda a autoridade foi dada a esse Jesus, no céu e na terra, e Ele nos envia, estando conosco. Ah, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, em reverência diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Ó Pai, nos leva para mais perto do Senhor, cada vez mais perto, para que mais vejamos o nosso pecado, ó Pai, e mais nós possamos nos arrepender. Nos ajuda, ó Pai, a reconhecer que estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, aquele que não é somente santo, que não é somente santo, santo, mas que é santo, santo, santo. O Senhor dos exércitos, que tem poder sobre todos os exércitos da terra, todos os exércitos celestiais. O Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Não há um vácuo no trono. O trono não está desocupado. O Senhor reina sobre este trono, ó Pai. Diante do Senhor Todo-Poderoso nós estamos. Diante do Senhor nós clamamos santo, santo, santo. Mas diante do Senhor nós também aceitamos o desafio. Nós falamos, eis-me aqui, envia-me a mim, conduza-me por onde o Senhor quiser, porque nós sabemos que Cristo estará conosco, o Rei, o Deus Todo-Poderoso estará conosco, nos acompanhando em todos os momentos. Nós não seremos surpreendidos, porque Ele estará conosco. Não é a nossa capacidade que vai vencer o desafio, não é o sucesso da nossa missão que conta, mas o cumprir o desafio da missão, porque nós estamos com aquele que tem todo o poder, o Senhor dos exércitos, que é santo, 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 e diante do Senhor nós nos colocamos. Teu Senhor é o governo, Teu Senhor é o domínio,
das nossas vidas. Teu, Senhor, é o domínio da nossa igreja, da nossa nação. O Senhor domina sobre o universo. Nós clamamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, não há um lugar sequer dessa terra que o Senhor não encha com a tua glória. Diante do Senhor nós nos colocamos, aceitando o desafio. Envia-nos, envia-nos, eis-nos aqui, mas acompanhe-nos nessa missão, em nome do Senhor Jesus. Amém.